Olá pessoal, estou de volta aqui para falar um pouco sobre a crise de chips. A Perfil tem 28 anos de atuação no mercado, eu tenho praticamente 30 nesse universo de tecnologia. Eu nunca tinha passado nesses 30 anos uma crise parecida, afinal de contas é uma crise da falta de insumos no mercado. Diferente de tudo aquilo que a gente já enfrentou, que era crises políticas, crises econômicas ou ainda a crise do Covid, que foi em 2020. E aqui eu tenho que trazer essa atualização para vocês. A crise continua em alta, a falta de insumos é muito grande. Ela não é uma falta de insumos por falta específica, mas sim pela alta demanda de inteligência artificial. O redirecionamento da produção focada para chips de inteligência artificial, o que afeta diretamente a memória RAM e subsequentemente os discos, porque todos eles são fabricados às vezes nas fábricas. A fabricação disso está acontecendo, porém os preços não estão mais os mesmos. Então aquilo que a gente está vendo, que você entrava num site ou fazia uma cotação para a sua empresa, para o órgão público, e que em dezembro nós vimos um notebook, um computador, um servidor a R$100 mil, por exemplo, ou 10 mil um notebook, hoje com certeza você está vendo isso praticamente o dobro do valor. E esse é o novo valor. É esse o cenário atual e que a tendência é de aumento, inclusive já com previsões. Eu tive conversas com diretores da Dell, com pessoas ligadas à produção de memórias, em que entre abril e maio, deve ter um reporte de aumento de 20% sobre esses insumos. O que em tese vai ter um aumento direto entre esses equipamentos que a gente acabou de comentar, de pelo menos mais 4% a 5%, porque o boom de produção é mais ou menos o que representa esse equipamento e essa é mais ou menos a conta que a gente faz. A mensagem aqui é muito simples. É um novo momento em que a gente está vivendo de preço. Eu não vejo esse preço voltando atrás, voltando aos patamares anteriores. Talvez em algum momento, lá para o final de 2027, metade de 2027, possa acontecer uma redução desse valor. Por isso, toda a negociação que aconteceu até hoje, ela tem que ser refeita. Todas as atas de origem de preço não têm mais validade. Ou a gente repactua esse preço para quase o dobro do valor do que essa ata tinha, ou a gente refaz esse processo. Então você tem que ser ágil para buscar esses novos valores, para ter um patamar de valores adequado para a tua ata. Se você fizer um registro de preço no mundo do governo, saiba que você vai ter um sobrepreço de pelo menos 25%, que é a segurança que um fabricante vai estar colocando em função dessa volatilidade. Ao mesmo tempo, nós, como revendas, vamos manter uma margem um pouco mais saudável para poder suportar variações pequenas de preço, para não ter que ficar ali incomodando com repactuações e mudanças de preço. E a gente tem um cenário crítico pela frente, que é as eleições. Então a gente tem um pequeno espaço de tempo para que você possa desenvolver o novo target, criar o seu edital, fazer seu edital e disputar esse edital para fazer as compras. Então no mundo do governo é isso. No mundo corporativo, o fato segue a mesma lógica, porém não tem todos esses entraves relacionados à burocracia de legislação de compra de governo. E para o nosso setor de pesquisa, a gente tem várias alternativas, mas o fato é que o preço, embora seja muitas das negociações como a operação FOB, enfim, o preço é americano, lá também o preço teve um aumento considerável de 70%, 30% de aumento sobre os produtos. Então essa é a mensagem que eu quis trazer aqui para ajudar meu time a explicar para você, nosso cliente, enfim. A situação ela é crítica para nós e para todos os outros fornecedores e essa é a situação em que a gente se encontra e que deve permanecer por um bom tempo. E volto a frisar, não haverá reduções de preço como a gente nunca viu antes, Normal que suba, porque esse é o novo patamar de preço. Acho que o mercado de tecnologia já estava muito pressionado e esse é o momento em que todo mundo está usando esse mundo da inteligência artificial. Os hyperscalers estão comprando muito, vocês devem estar vendo notícias aí sobre data centers no espaço. E isso consome muita tecnologia e muita tecnologia cara, o que traz rentabilidade muito maior para esses fabricantes, que acaba afetando de fato esses chips que são menos valorizados. É isso.